fazer aqui um testezinho. Acho que minha voz já está sendo captada. Está sim. Se vocês escutarem latidos ao fundo, infelizmente eu tenho uma cachorra no cio e é por isso que ela está freneticamente separada dos outros animais para que não haja o cruzamento indesejado e crias que eu não posso sustentar. Mas em compensação, o fogo que ela tem dentro de si é muito difícil de apagar, por isso que vez ou outra vocês possivelmente irão escutar um latido estridente, histérico, incômodo, irritante, entre outros adjetivos pejorativos que a gente possa utilizar. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Dando continuidade às temáticas, aos assuntos da nossa terceira unidade. Hoje a gente vai falar sobre filosofia e linguagem, ou filosofia da linguagem, que também é um campo. Mas antes de falar, eu queria recomendar aos que estiverem interessados 2 livros de literatura para procurarem a leitura, né? Primeiro, por que eu gostaria que vocês lessem esses livros? Porque são muito bons, né? Então, por si só, já é um bom motivo. Mas também porque são escritos por um autor brasileiro que trabalha muito questões de sexualidade. É uma temática bastante presente nos estudos de vocês, correto? Então, nada mais justo do que trazer outros olhares, outras leituras, outras experiências para que vocês possam se aprofundar, compreender, experimentar, conhecer outros olhares, outras imagens, outras interpretações sobre a sexualidade. O primeiro livro que eu quero recomendar é esse aqui, Sérgio Y Vai à América, cujo o personagem principal não é o Sérgio, mas sim o psiquiatra dele, que já é um senhor de idade, tem um consultório, não me lembro agora se é em São Paulo ou se é no Rio de Janeiro, eu acho que é em São Paulo, e ele já é uma pessoa de idade com a vida feita e ele se resume a atender poucos pacientes só para manter o hábito, que aparentemente ele é um profissional requisitado, porém ele não precisa mais disso, né? Ele já está com a vida dele, como eu disse, feita. Só que aí ele resolve atender um rapaz com alguns problemas, e dá-se início ao processo de terapia, e determinado dia o rapaz diz que não vai mais precisar ir e desaparece, né? E o próprio psiquiatra que entra em parafuso nessa hora, né? Porque ele até fala assim, mas normalmente sou eu que acabo tendo que me livrar do paciente, dizendo, olha, você teve alta. Não o contrário, não são os pacientes que se livram de mim. Então por que isso aconteceu? E aí depois de um tempo ele vai ficar sabendo por outros motivos que o Sérgio, o paciente, o rapaz que ele estava tratando, ele se mudou para os Estados Unidos da América, e também ele fica sabendo que ele morreu, né? Mas em que condições, como, ele não sabe. Então, por mais que essa questão fique um pouco incômoda para alguns, para ele é muito incômoda, porque ele quer compreender por que aquele rapaz simplesmente abandonou a terapia, desapareceu, e depois de um certo tempo ele veio a falecer, sabe-se lá por qual motivo. E aí ele vai investigar. Não é um livro sobre detetive, não é nada disso. É mais sobre um senhor de idade, um psiquiatra recolhendo pistas, recolhendo relatos para poder montar e tentar tirar da cabeça dele aquelas dúvidas e tentar compreender o que foi que de fato aconteceu. E o resultado é surpreendente, tá bom? Então eu recomendo bastante esse livro. Outro livro que é do mesmo autor, inclusive até o esquema de cores, né, é parecido, chama Cloro. Esse que também é um livro que fala sobre sexualidade, mas dessa vez ele vem compartilhar uma experiência muito intimista nesse sentido, porque o protagonista desse livro, exatamente como outros personagens de outros livros, como o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o protagonista desse livro aqui, ele é um morto, né?
ele é um defunto e ele vai falar o que, que aconteceu com ele. E o personagem, antes de morrer, ele era um sujeito pai de família, mulher, casamento, filhos, etc e tal. Só que ele o tempo inteiro da vida dele, ele era homossexual. E ele viveu trancado num armário, como a gente fala, né? Trancado no armário, se escondendo da sociedade, da família e tudo mais. E tendo uma vida paralela escondida. Uma vida paralela que a mulher não sabia, os filhos não sabiam. E vão acontecendo várias coisas e os relatos são muito... inclusive eu acho que esse livro tem um pouco de autobiografia do autor. Mas os relatos sobre a obrigação, o sentimento de recusa, de tentar esconder quem é, o que sente, os desejos, a necessidade de esconder não só para os outros, mas para si, é bastante emocionante. O livro é bastante bonito e o final é de chorar. São dois dos livrinhos que eu recomendo para vocês lerem. Não precisa ler os dois, claro, quem se interessar em ler os dois que leia, mas lendo só um e vindo falar comigo o que achou, compartilhando experiências, eu já fico bastante grato, ok? Agora, sessão de literatura passada a rodo, vamos para a nossa aulinha de filosofia da linguagem. Alguns de vocês, eu sempre faço questão de falar que essa disciplina, querendo ou não, a grosso modo, é uma disciplina de contexto. Por que é uma disciplina de contexto, professor? Porque são elementos, teorias, esquemas que vocês vão ver mais profundamente em outros autores da psicologia, independente da corrente, se for psicanálise, se for psicologia cognitiva, comportamental, se for humanista, enfim. A filosofia permeia esses autores, esses textos, essas correntes, essas escolas. E vocês vão ver muitos elementos disso aqui. Então, meu objetivo maior é que quando vocês ouvirem falar, quando vocês forem ler, principalmente aqui nesse assunto de filosofia da linguagem, quando vocês forem pagar lá a disciplina de psicanálise e forem ver Lacan, eu quero que vocês relacionem uma coisa com a outra. Saibam por que a filosofia é tão importante para Lacan, por que a linguagem é tão importante para a psicanálise lacaniana. Eu quero que vocês sejam capazes de pegar elementos da fenomenologia e fazerem esse nexo, essa junção com os autores que vocês vão ver no decorrer do curso e depois de finalizado o curso, nas pós-graduações, na clínica, no cargo que você for exercer como psicólogo ou não, ou até não como psicólogo, mas eu quero que vocês saiam dessa disciplina com esse contexto, com essa bagagem, inseridos, nem que seja superficialmente, nessa grande história da filosofia que acaba fundamentando todas as ciências que a gente conhece. Em maior ou menor grau, não tem nenhuma que consiga escapar dela. Teve um aluno que falou que o meu áudio estava baixo. Eu fiz alguns testes aqui, eu acredito que meu áudio esteja normal agora. Se o áudio estiver baixo, eu gostaria que depois vocês me dessem um feedback também, ok, pessoal? Mas enfim, vamos lá, começando. Algumas perguntas basilares que eu sempre coloco no início da aula, né? A gente não vai respondê-las aqui, tá? A gente vai dar pistas, a gente vai dar alguns elementos, a gente vai falar sobre, mas seria muita ousadia tentar responder só uma dessas perguntas de forma absoluta. Cada uma delas demanda livros e mais livros de estudo. Não é à toa que vários autores escreveram sobre os assuntos, a gente vai ver mais para frente. Mas, para poder se inteirar sobre o assunto, a gente vai tentar indicar os passos para responder o que é a linguagem, para descobrir se somos naturalmente linguísticos. Nós, enquanto seres humanos, lembram daquele assunto que eu falei dos empiristas, né? Temos ideias inatas, nascemos com algumas ideias. Então existe uma pergunta parecida aqui: nós nascemos com a linguagem? Nós nascemos com alguma propriedade que facilita a linguagem?
nós nascemos com algum elemento que estimula, que incentiva, que possibilita a linguagem ou não, se o ser humano for como alguns behavioristas defendem, só aprende as coisas através do contexto, do contato do meio, e a linguagem não seria algo intrínseco, inato. A gente vai ver mais a respeito disso mais para frente. Outro porém, né, como se originam as línguas, né? Até que ponto a gente é capaz de tentar responder essa pergunta? É possível responder essa pergunta? Primeiramente, é uma daquelas perguntas que, tal qual como a origem da vida, a gente não tem uma máquina do tempo para voltar no passado e ver como as primeiras ou a primeira língua surgiu. Mas a gente tem algumas hipóteses, né? A gente tem algumas hipóteses que, com bons argumentos e boas estruturas lógicas, argumentativas, a gente consegue construir uma boa teoria científica ou filosófica. E, por último, mas não menos importante, qual é a relação entre as palavras e as coisas? Vamos lá para a primeira pergunta, né? O que porcaria é linguagem? É uma daquelas coisas que a gente, querendo ou não, está tão acostumado a ver e a fazer e a estar repleto dela que a gente não para prestar atenção. É que nem quando a pessoa pergunta para um sociólogo o que é sociedade, para um psicólogo o que é mente, para um médico o que é saúde. Perceba, são conceitos que vocês teoricamente trabalham em cima, estudam sobre, mas na hora que alguém pergunta para vocês o que de fato não é uma resposta simples que você tem na ponta da língua, né? Demanda todo um contexto, demanda toda uma explicação. Se a pessoa não tiver paciência, a pessoa simplesmente vai dizer: Deus me livre, eu não vou ficar aqui ouvindo você durante 3 dias não, tchau. Mas são algumas perguntas que a gente sempre tem que ficar relembrando mesmo, para poder sempre renovar, sempre ressuscitar os significados que nunca são estáticos, né? O que é psicologia, o que é medicina, o que é enfermagem, o que é engenharia, o que é filosofia. Todas essas perguntas, elas nunca morrem, elas sempre têm respostas provisórias. E cabe a nós, enquanto profissionais, independente da área que formos seguir, de tentar respondê-las, nem que seja só para nós mesmos, para a gente tentar dar um nó para as nossas vidas. Então, a grosso modo, quando a gente fala e tenta responder o que é linguagem, a primeira coisa que surge é a seguinte: de que a linguagem é a ideia de um conjunto de signos, isso é, de sinais, sejam eles visuais, sonoros, táteis, etc., que indicam ou remetem a algo distinto deles, um objeto, uma emoção ou a ideia, de tal maneira que compõe um significado ou sentido na mente daquele que domina esse código, que é um sistema de signos. Ou seja, um elemento de sinais. Por que eu boto visuais, sonoros e táteis? Porque o visual, por exemplo, a Libras, linguagem de sinais, é uma língua visual, né? Se você não tiver a visão, você não tem como executá-la. Então você precisa da visão para poder presenciá-la e executá-la, compreendê-la, obviamente. Então, a linguagem visual. A nossa fala é uma linguagem sonora. Nós escutamos as palavras, que são basicamente sons que juntos existe um consenso de que determinado som significa determinada coisa. E aí, de novo, aquele exemplo maravilhoso da semente, da árvore, etc. Quando eu falo árvore, vocês lembram exatamente, vem na cabeça de vocês uma imagem do que seria uma árvore. Porém, a palavra não é a coisa a que ela remete. No entanto, ela significa aquela coisa. Nós acabamos misturando uma coisa com a outra, certo? Existe também a linguagem tátil, seja a linguagem dos deficientes visuais, né? A pessoa que vai ler... ai meu Deus do céu, eu esqueci. Braille, consegui lembrar. Que se a pessoa precisa de uma sensibilidade no tato muito grande. Mas essas linguagens, elas não são só destinadas às pessoas que podem falar, que podem ver, que podem ouvir, nesse sentido bem estrito, não. Porque mesmo nós, que não somos
deficientes auditivos, nós utilizamos a linguagem visual. Por quê? Porque quando a gente está se comunicando com a pessoa, falando com ela, ouvindo ela, nós expressamos, nós movimentamos o nosso corpo, nós mexemos o nosso rosto, nós soltamos expressões com a sobrancelha, com a bochecha, com as mãos. Tudo isso são sinais. A gente ri, a gente chora, a gente faz uma careta. Cada coisa dessa é uma linguagem que a gente aprende desde criança a atribuir os seus significados. Quando a gente faz uma cara triste, ninguém nunca disse para você que aquilo era uma cara triste. No entanto, você sabe o que é uma cara triste, você sabe o que é uma cara feliz, e através daquilo você percebe que existe ou não uma mensagem cifrada, uma mensagem escondida. É que nem quando você dá um presente para uma pessoa e a pessoa fala que gostou, só que a cara dela diz totalmente o contrário, não é verdade? Você coloca, tá aqui o presente, gostou, a pessoa, gostei. Tipo, o que ela falou está dizendo uma coisa, mas o corpo dela está dizendo outra. Então, é uma linguagem corporal, uma linguagem que se assemelha a uma linguagem como qualquer outra, só que é percebida, captada através de outros sentidos. Então, a gente não tem o mesmo significado de linguagem para um ou para outro. Percebem a diferença? Por exemplo, quando vocês estão... algumas pessoas vão achar bastante problemático. Por exemplo, algumas pessoas não têm nenhum problema em assistir as videoaulas, já outras pessoas têm uma dificuldade maior em assistir a videoaula. Por quê? Porque precisa do contato visual, precisa do contato presencial, precisa, na hora da explicação, precisa interromper para tirar uma dúvida, precisa se comunicar, precisa gesticular, precisa ver a expressão que o professor está vendo. Caso contrário, eu tenho só o quê? Só a voz dele, só o slide, ou, enfim, só a cara dele. E às vezes isso parece limitante, demanda mais atenção do que normalmente acontece na experiência ao vivo, porque nós não precisamos nos concentrar somente na voz da pessoa. Nós precisamos, quando estamos ao vivo, nós concentramos nossa atenção em variadas coisas. Uma hora a gente vê os gestos, o corpo, a roupa, a fala, o tique nervoso, a mania, tudo isso nos passa mensagens. E querendo ou não, a percepção que a gente tem se torna, digamos assim, mais branda, mais fácil de ser feita. Quando a gente só tem um meio, então a gente tem que se concentrar mais. Um exemplo paradigmático de linguagem são as línguas, as línguas e suas respectivas palavras, pois são essas que remetem a outras coisas, internas ou externas, psíquicas ou físicas, podendo ter um ou vários sentidos. O que ele quer dizer com interna aqui ou externa, professor? O que é que isso significa? Quando a gente fala interna, a gente fala, por exemplo, de um sentimento, uma palavra que remete a um sentimento seu, de raiva, de rancor, de amor, de ódio, arrependimento, de frustração, de esperança. São coisas que estão dentro de você, seja da sua mente, da sua psique, do seu eu, seja lá como você queira interpretar isso. São sentimentos e coisas abstratas. E, ao mesmo tempo, também existem as palavras para nomear as coisas que estão fora da gente, as coisas que são externas. Aí, de novo, o exemplo da árvore, o exemplo da cadeira, o exemplo do guarda-roupa, da cama, da parede, do que for. São palavras que existem para dar significado a coisas que estão fora do sujeito. Existem várias teorias sobre a linguagem, as suas origens e processos. Os ramos do... Olha, de novo, essa porcaria aqui fazendo o erro quando eu passo para esse computador. Vamos lá. Eu vou ajeitando aqui, porque depois eu não vou ajeitar. E aí aquele negócio de depois eu ajeito nunca ajeita. E aí eu me lasco. Vamos lá. Existem várias teorias sobre a linguagem e suas origens e processos. Os ramos do conhecimento que se dedicam a esse estudo são basicamente a linguística e a semiótica, ou seja, são disciplinas. A linguística está dentro... professor, onde é que a pessoa aprende linguística? Ela vai lá no curso de letras e uma das disciplinas do curso de letras é linguística, outra é semiótica, enfim, tem várias outras disciplinas. A gente não vai também reduzir o curso de letras a só essas duas, tá? Existem várias outras, teoria do discurso, análise, literatura comparada e por aí vai. Mas
são disciplinas que vocês podem encontrar no que no Brasil a gente chama de curso de letras, tá ok? Já a filosofia, que é esse campo maravilhoso que a gente estuda no momento, tem um campo de investigação que interage com essas duas ciências aqui, é a filosofia da linguagem, ou seja, existe um ramo da filosofia só destinado a entender os processos, os fenômenos linguísticos. Essa disciplina da filosofia da linguagem está muito atrelada a essas duas. Então, quem estuda linguística, estuda filosofia da linguagem. Quem estuda semiótica, estuda filosofia da linguagem. E vice-versa. Os três campos se misturam. Não tem como a gente fazer uma separação no sentido de que um é independente do outro. Não tem como fazer isso, tá? Um bom linguista, um bom semiótico, um bom filósofo da linguagem mistura, faz essa mescla de elementos com vários campos. Ok? Vamos ver quanto tempo está aqui. Opa! Já bateu os 20 minutos. Vamos dar uma pausa, a gente continua no próximo vídeo.